mais um episódio do Delas Convida e hoje é para você que tá com aquela ideia engavetada e tá aí, tira ou não tira do papel, a gente vai trazer insights para você de uma jovem investidora, Carol Gurski. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada. A Carol, a nossa convidada, ela é consultora de transformação digital, investidora de startups e conselheira estratégica. Tá entendendo do que ela vai te ajudar hoje aqui? Vamos tirar essa ideia do papel. Carol, você investe em empresas, em startups lideradas por mulheres. Você e um grupo de outras mulheres. O que faz para a gente começar? O que chama a atenção de início para você entender que aquele é um potencial para ser investido? A primeira coisa que a gente olha, com certeza, é a fundadora. O que ela já fez, por que ela está querendo resolver esse problema, se ela tem alguma ligação com o mercado, se ela já sentiu essa dor, como ela está trabalhando esse problema, de que forma que ela está trabalhando, e qual é o gás que ela tem para conseguir fazer esse negócio ter sucesso. Então, muito mais do que só vontade ou do que só a ideia, a gente sempre tenta olhar a humana que está aqui por detrás dessa ideia e a ideia para ter uma visão de como a gente pode ajudá-la a fazer esse negócio dar certo. Que legal saber que existe, né, esse grupo olhando por elas, né? Agora, Carol, além de olhar para a pessoa, né? Vocês com certeza você avalia o negócio também. Você tem preferência por nicho? A tecnologia tem um peso diferente? Como é que você faz essa seleção? Eu gosto de negócios diferentes. Então, assim, quando a gente olha o negócio, uma das primeiras avaliações que a gente faz é: você está resolvendo um problema que realmente é um problema ainda, ou já não é mais, já deixou de ser um problema e agora já tem muitas grandes empresas resolvendo esse ponto. Então, a gente acaba olhando não especificamente para o setor em si, que a startup tá resolvendo o problema, mas pro problema daquele momento, né? Porque como a gente investe já num estágio inicial, mas a startup já precisa estar faturando entre 20 a 30 mil, então ela já tem uma ideia validada, já tem clientes que não necessariamente são a família, os amigos, então já são clientes consolidados Já que deu realmente... um passinho ali, né? Exatamente, que pagam por aquilo. Então a gente acaba olhando essa possibilidade de tração, se ele tem possibilidade de crescimento, possibilidade de venda futura também, uma saída futura. Então, muito mais do que o nicho, o setor, é se aquele negócio tem potencial para continuar e para crescer, né? Exatamente. Ou seja, tá atendendo uma dor, tá resolvendo um problema, aí tem um potencial grande para continuar e para receber investimento. Qual que é a dica que você dá para empreendedora ou para quem está, né, ainda nessa fase inicial na startup, para ela entender que o negócio dela pode crescer, pode receber um investimento, pode ser um potencial para que tenha esse olhar, né, dos investidores? Sim, eu acho que o primeiro ponto é, de fato, ter a hipótese do teu produto validada. Então, você saber exatamente o problema que você está resolvendo, porque o caminho pode mudar. Você pode estar resolvendo agora de uma forma e daqui a pouco você vê que não necessariamente é dessa forma, mas o público que você quer ajudar resolvendo o teu problema, e o problema é o mesmo. Então, a minha dica é que você tenha isso bem validado, porque o investidor olha muito isso. Se você tem certeza do que você está investindo, porque você está investindo o teu tempo, e a gente vai investir dinheiro e também o nosso tempo, através de mentorias e conhecimentos. Um outro ponto que a gente, na Win especificamente, também olha é que cada investida recebe duas investidoras líderes, que podem ajudar a empresa naquele momento. Então, quando a gente aloca um investimento, a gente aloca uma pessoa, duas investidoras para, de fato, conseguir auxiliar a startup nesse crescimento ou no próximo passo. Porque não necessariamente o próximo passo é uma atração exponencial. Às vezes é pequenos ajustes aqui para conseguir entrar numa outra rodada, seed, pré-seed, depois do investimento anjo.
E tem alguns cases, alguns modelos que você já acompanhou o andamento, já conseguiu perceber a diferença depois que vocês entraram como investidoras? A gente já teve uma venda, a gente já vendeu uma startup, acredito que foram 2, 3 anos de investimento, o que é muito rápido, porque normalmente quando a gente, como anjo, investe, a gente espera o retorno do investimento no 10º ano, no 9º para o 10º ano, a partir do 7º, mas dificilmente é antes do 7º. Então a gente já teve uma venda, porque a gente consegue abrir conexões, não necessariamente o conhecimento é técnico. Às vezes é um conhecimento do mercado, de conexão, de pessoas, corporações, porque todas as investidoras na Win, especificamente, elas ou são donas de empresa ou são executivas em algumas empresas. Então, explica pra gente como que funciona o Wins. Sim. Então, para startup, a gente aporta o dinheiro e também aporta o conhecimento, que são as 2 líderes que depois trazem para o grupo as necessidades da startup. E a gente depois debate quem é a melhor pessoa para ajudar a startup naquele momento. E como investidora, o nosso objetivo também é fomentar mais investidoras mulheres, porque o investimento anjo é um investimento de risco. Então, a cada 10 investimentos que a gente faz, a gente perde em 7. Então, 7 startups a gente acaba perdendo. Então, eu sempre gosto de fazer analogia com a Bolsa de Valores. Quando você... é o capital que você investiria na Bolsa de Valores, atrelado a um pouquinho mais de emoção. Então, um investimento em startups para as investidoras é um mix dentro da carteira, que ela poderia estar investindo na bolsa, mas ela acaba investindo em pequenos negócios, em sonhos de empreendedora, muitas vezes devolvendo para o mercado, que o mercado já deu para elas ao longo dos anos, né? Na construção de suas carreiras, ajudando novas empreendedoras para que a gente continue esse ciclo e alavancar cada vez mais empreendedoras em tecnologia, porque a gente tem muitas empreendedoras no mercado tradicional, infelizmente muitas delas por necessidade, não por opção, mas além de querer desse ponto, a gente também quer que elas se sintam mais confiantes e arrisquem no investimento de tecnologia. Porque é para todo mundo a tecnologia. Com certeza. E você percebe esse crescimento na área da tecnologia? As mulheres avançando? Sim, tanto quanto startups. Então, no último estudo que a gente tinha visto do Sebrae, inclusive em 2021 eram cerca de 17%, 16% de mulheres. E agora, acho que o último estudo foram 21%, 23% de startups fundadas por mulheres. Então, a gente consegue ver uma alavancagem, obviamente, não é uma alavancagem exponencial, mas para a gente já é um grande ganho. Porque a gente acaba fazendo pequenas ações e a gente consegue visualizar a tangibilidade dessas ações, que elas realmente estão dando certo. Então, como, por exemplo, as ações do Sebrae, delas precisam continuar para cada vez mais mulheres se empoderarem e entrarem nesse mundo da tecnologia. Eu também tenho visto muitas mulheres como líderes de tecnologia, como desenvolvedoras líderes. Então, além do desenvolvimento técnico, como líderes na área de desenvolvimento, como CTOs, mulheres, que uns anos atrás era majoritariamente masculino. Ainda mas tem melhorado um pouco. E ainda tem muito espaço, né, pra gente desbravar na área da tecnologia, mas que bom ver que tem investimento e tem também mulheres apostando nessa área, apostando na tecnologia. E você falava em startups e eu pensava, tudo bem, né? Em 7 podem não dar certo, uma vai dar certo, mas é um ganha-ganha, porque quando dá certo, quando uma é vendida, e esse é o objetivo da startup, né? Ficar pronta para que ela seja entregue para o mercado, todos ganham, né? Todos os que estão envolvidos. E quando é um grupo de mulheres, eu fico imaginando o dia de fechar esse contrato, a comemoração. Com certeza é um ser. jantar muito feliz, muita felicidade, porque a gente viu que deu certo,
que ela conseguiu chegar lá e a gente vendeu para um grande grupo. Então, porque as mulheres são muito detalhistas. Então, o grupo conseguiu ver esse detalhe, esse cuidado que a fundadora teve na construção da plataforma. E foi uma super festa. E validando, até hoje a gente né? conta esse case e comemora. Porque, Eu né? acredito. Eu já tô comemorando aqui só de Sim. ouvir. É a validação do trabalho de uma mulher, com muitas outras mulheres por trás, na torcida, no apoio, no investimento, para que dê certo. E é muito legal saber que isso existe, né? Que esse movimento existe. E na área da tecnologia, que tem ainda muito caminho pra gente desbravar. Carol, muito obrigada por dividir conosco um pouco Imagina. da tua experiência toda, do teu olhar para as mulheres na tecnologia. Imagina, obrigada pelo convite. A gente vê a emoção no seu olhar ao falar. Eu adoro. Adoro essa parte de tecnologia, de finanças. É um mercado pouco explorado pelas mulheres, mas as mulheres são muito boas nisso. Elas são muito detalhistas, elas fazem análise de valuation, elas olham o que ninguém conseguiu enxergar, sabe? De uma maneira super rápida. Então, e elas não ficam se apegando e depois remoendo um pouquinho às vezes, né? Mas remoendo coisas assim. Isso aqui tava bom, mas poderia ser melhor, né? E ali a sensibilidade à tecnologia só vai, né? Só um crescimento exponencial. Muito obrigada, Carol. Até a próxima. Obrigada. E você também. A gente se encontra no próximo episódio do Delas Convida. Eu te espero aqui. Até lá.